Namastê, eu sou a Juliara e hoje eu trago para o canal uma paradinha que está presente em grande parte dos animes, principalmente aqueles de comédia ou que tem alguma cena de comédia, que é o sangramento nasal. Acredito que você já tenha assistido algum anime que tem alguma cena desse sangramento aí que não tenha sido através de alguma porrada que o personagem levou. Eu não sei você, mas eu já sangrei pelo nariz, porém não é nada comparado com a proveniência do sangramento e também com a quantidade de sangue que saiu do meu nariz. Pois bem, nos animes, esse sangramento aí, que possivelmente você já deve ter um exemplo através do Mestre Kami, que é um personagem que sangra bastante pelo nariz, vamos dizer assim. Esse sangramento é chamado de Hanaji, e ele tá tão ali na cultura japonesa que ele meio que virou até um mito já, virou basicamente uma lenda urbana. Acredita-se que o sangramento nasal apareceu pela primeira vez lá por entre as décadas de 1960, 70, em um mangá do mangaka Yasuji Tanioka. E desde então, parece que os mangakas gostaram dessa ideia aí, não só os mangakas, mas a galera dos animes também, e colocaram em suas obras e estão trazendo até hoje essa coisa peculiar aí. A gente sabe que o sangramento nasal, ele é meio que uma substituição de uma reação natural do corpo quando a gente vê ali uma cena um pouco mais excitante, vamos dizer assim. Só que o que acontece? Cientificamente falando, não existe relação entre a excitação sexual e o sangramento nasal. Sim, existe aquele lance de quando você fica excitado, o sangue bombeia com mais força pelo corpo, só que ele não bombeia com força suficiente para chegar nos vasos sanguíneos que tem no nariz. Pelo menos não se observou isso até hoje. Normalmente, a hemorragia nasal, ela se dá por conta de algum trauma, alguma infecção, ou até mesmo você tá mexendo muito no seu nariz e você estoura algum vasinho ali dentro e tudo mais, que pode rolar um sangramento nasal. Rola também de alguém com uma doença um pouco mais séria, de sangrar mesmo, de escorrer e tudo mais. Então não necessariamente a gente tem uma ligação com essa parte aí sexual da parada. Essa parte da frente do nosso nariz tem uma alta concentração de vasos sanguíneos e eles são muito fininhos, eles são muito frágeis, vamos dizer assim. Então é muito fácil a gente acabar estourando um deles. Às vezes quando tá suando o nariz, se a gente ficar suando muito tempo, pode estourar. Foi uma vez que aconteceu comigo. Às vezes quando a gente tá num ambiente muito seco, num ar muito seco, também pode acontecer de estourar alguns vasinhos, que também é uma coisa que acontece comigo, afinal eu moro em São Paulo é seco, então rola essas paradas aí também. E aí tem uma curiosidade, ao que se sabe, os japoneses têm as membranas nasais mais sensíveis do que outras etnias. Então é possível que isso também contribua para o sangramento nasal, mas não necessariamente aqueles dos animes. Talvez uma das inspirações para esse fato aqui seja de que muito antigamente os lutadores faziam cortes na testa, tá? Que é na testa, não é no nariz, mas enfim. Faziam cortes na testa para criar ali uma tensão pra luta, sabe? Para criar um ambiente de tensão na parada. Então eles faziam cortezinhos também para aliviar às vezes a pressão da cabeça quando eles levavam muitas porradas. Outra teoria da origem aí desses sangramentos nasais, a gente volta lá pro Japão feudal, onde os homens e as mulheres das classes mais altas não podiam conviver, eles não podiam, tipo assim, frequentar os mesmos lugares e tudo mais. E olha, também não podiam usar a mesma calçada não, tinha que ficar o homem em uma calçada e a mulher na outra calçada, então era um negócio meio esquisito. Então, os homens meio que desenvolveram uma habilidade para poder flertar com as moças. Essa habilidade era a seguinte, eles faziam tanta pressão na cabeça que eles deixavam os seus rostos super vermelhos. E parece que de tanto fazer essa pressão para deixar esse rosto vermelho, é tipo como se você prendesse a respiração durante muito tempo e fazia força, sabe? Então é basicamente isso. E parece que quando eles faziam essa pressão na cabeça, o nariz acabava sangrando, justamente por causa dessa junção de pressão com segurar a respiração, então acabava rolando esse sangramento nasal. Então há essa teoria de que no Japão feudal o sangramento do nariz era uma forma de flerte. Imagina, flertar sangrando pelo nariz. É um flerte meio esquisito.
Vamos combinar, é um flerte bem esquisito. Porém, vamos lembrar aqui que isso é apenas uma teoria, porque não existem representações da época do Japão feudal que mostre esse tipo de coisa acontecendo, beleza? Então, acho importante eu frisar aqui que isso é uma teoria, não necessariamente isso acontecia de fato. Uma coisa que é interessante de eu falar aqui, não são todos os japoneses que conhecem esse lance do sangramento nasal, beleza? Por isso que eu falei também que essa parada do Japão feudal é uma teoria, que não tem alguma comprovação por meio de escritas ou coisas de pinturas e etc. O que acontece? Essa parte do sangramento nasal, ela é comumente conhecida pela galera que consome anime. E nem todo mundo, obviamente, do Japão consome anime. Então é interessante eu trazer isso pra cá pra deixar isso claro de que, sim, virou uma lenda urbana dentre a galera que consome esse tipo de conteúdo. Não só anime, obviamente, mas os mangás, que a gente vê isso em mangá. Tanto é que isso começou nos mangás. Bom, dentre aí os personagens mais lembrados por sangrar muito pelo nariz, nós temos o Jiraiya, de Naruto, que possivelmente você já viu alguma cena dele, mesmo que você não tenha assistido Naruto. Possivelmente você já viu alguma cena dele com esse tipo de reação, vamos dizer assim. Outro que é muito conhecido, obviamente, é o Mestre Kami de Dragon Ball. Gente, o Mestre Kami, ele é um personagem muito peculiar, porque, né, o bichinho pra ter sangue pra sangrar. Rapaz, era parecer uma mulher bonita na frente do Mestre Kami que ele tava lá, sangrando igual uma desgrama. Outro que aparentemente é muito conhecido por causa dessa reação também é o Sanji de One Piece. Eu não assisti One Piece, mas aparentemente ele está na lista dos caras que mais sangram pelo nariz nos animes. Ah, e vale lembrar também que essa parada de sangrar pelo nariz não é exclusivamente dos meninos. Meninas também sangram pelo nariz. Eu já vi algumas vezes e é bem engraçado. É tão engraçado quanto os meninos. Vale lembrar também que esse lance do sangramento nasal nem sempre é só sexual, beleza? Então pode acontecer às vezes de um personagem receber um elogio e isso acontecer. Às vezes um elogio de alguém que ele gosta muito, e isso pode acontecer. Mas, na maior parte das vezes, tem conotação sexual por conta da censura também. Não só por causa de demonstrar aquilo ali, mas por causa da censura. Porque imagina, se toda vez que um personagem sangra pelo nariz, quando fica alegrinho, imagina, tendo que mostrar aquilo ali sempre. Talvez muitos dos animes que a gente assiste por aí ia ser tudo mais 18. Pensa só, a tragédia que ia ser. Bom, é isso. Se você tem mais algum personagem que você lembra que sangra muito pelo nariz, deixa aqui nos comentários que a gente vai conversando. Se você tem alguma sugestão de vídeo aqui pro canal, deixa aqui nos comentários que eu vou também anotar e tentar trazer aqui pra você. Lembrando que eu estou fazendo lives na Twitch, então eu vou deixar o link aqui na tela e também lá nos comentários. No primeiro comentário fixado vai estar o link, então eu vou gostar muito se você me seguir por lá. Eu faço live de Genshin Impact, Overwatch e Valorant. Pelo menos nesse exato momento que esse vídeo está sendo publicado, eu ainda estou streamando esses jogos. Pode ser que daqui pra frente eu mude? Pode. Nunca saberemos. Depende de quando você assistir esse vídeo aqui, beleza? Então eu espero ver você no próximo vídeo. Aqui estão aparecendo mais dois para você continuar acompanhando o meu trabalho aqui no Zona. Até lá. Tchau, tchau.